Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Espero que esteja tudo bem convosco aí em casa. E hoje, Márcio, o que é que vamos falar hoje na aula de Ciências? Então, hoje vamos começar a nossa aula, como já é costume começarmos sempre, pelo desafio da aula anterior. Eu vou então recordar-vos o desafio da aula anterior. Não sei se recordam, nós na aula anterior tínhamos deixado este desafio. Imagina que estás sozinho com um amigo teu e ele se sente mal e desmaia. Descreve por tópicos que medidas deverias tomar, tendo em conta o momento de pandemia que vivemos. Nós trouxemos aqui um exemplo de correção do desafio. Já sabem que é um exemplo, que vocês poderiam ter feito de outra forma. Então nós trouxemos isto em esquema, para ser mais fácil. Então, depois de verificares que não corres risco, que é sempre o primeiro passo que deves ter, aproxima-te da vítima, avalia o estado de consciência da vítima. Se a vítima está consciente, pede ajuda e liga para o 112. Se a vítima está inconsciente, aí... Oi, não é aqui. Se a vítima está inconsciente, aí temos que verificar a ventilação apenas pelos movimentos torácicos, ou seja, se a caixa torácica, o peito, se está a mexer ou não. Se sim, a vítima ventila sozinha, ou seja, respira sozinha, então chamamos ajuda, ligamos na mesma para o 112 e colocamos a vítima na posição lateral de segurança. Se a vítima não ventila, ou seja, não está a respirar, quer dizer que ela está em paragem cardiorrespiratória, então aqui o que é que devemos fazer? Devemos também pedir ajuda e ligar para o 112 e, de seguida, cobrir a boca e o nariz da vítima com uma máscara ou um pano e, a seguir, iniciar as manobras de suporte básico de vida que viram aqui na aula passada, que são as compressões. Conseguiste resolver? Foi mais ou menos assim que fizeste? Muito bem. Então, hoje, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos continuar o estudo do sistema cardiovascular. Então, os temas da aula de hoje são o funcionamento do coração. Na aula passada vimos como é que o coração era constituído, hoje vamos ver como é que ele funciona. Então, o ciclo cardíaco, que é este funcionamento do coração, e depois vamos ver como é que o sangue circula no nosso organismo, dividindo-se então em dois trajetos, a circulação sistémica e a circulação pulmonar, que vamos ver então durante a aula de hoje. Então, como vamos continuar um pouco o tema das aulas anteriores do sistema cardiovascular, decidimos trazer aqui um recorda das aulas anteriores, uma síntese, digamos assim, da aula passada, para depois fazermos a ponte com os conteúdos que vamos estudar hoje. Então, como é que o nosso sistema cardiovascular é constituído? É constituído por três partes: pelo sangue, sangue esse que circula dentro de vasos sanguíneos e que é bombeado por uma bomba, um motor, entre aspas, digamos assim, que é o coração. O sangue é então um líquido vermelho constituído por duas partes: o plasma, que é a parte líquida, e os elementos figurados, ou as células sanguíneas, que são os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas. Os vasos sanguíneos constituem uma rede de canais através dos quais circula o sangue e são de três tipos principais: as artérias, os capilares sanguíneos e as veias. E depois, por fim, a constituição do coração. O coração é um órgão, então, com uma estrutura muscular. O coração é dividido em quatro cavidades. As duas superiores são as aurículas e as duas inferiores são os ventrículos. Designam-se de direito e esquerdo consoante o lado a que se referem. Depois temos as válvulas, estruturas que fazem ali a separação entre as aurículas e os ventrículos e entre os ventrículos e a entrada das artérias. Temos as veias pulmonares ali, duas que vêm do pulmão esquerdo, duas que vêm do pulmão direito. A artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo. Temos a artéria pulmonar, que vai levar o sangue até aos pulmões, também vamos ver isso hoje. As veias cavas, superior e inferior, duas. E depois temos o septo, a estrutura que faz parte do miocárdio e que divide a parte esquerda da parte direita do coração. Pronto, depois desta síntese, vamos então, percebemos então como é que é constituído o coração. Hoje vamos ver como é que ele funciona, como é que o nosso coração funciona, e vamos começar com um vídeo que mostra então as etapas de um ciclo cardíaco. Fica então atento ao vídeo que vou colocar. O teu coração funciona como uma bomba que impulsiona sangue para todas as partes do corpo. Este órgão está dividido em dois. Do lado direito passa apenas sangue venoso e do lado esquerdo apenas arterial. Assim, apesar de serem bombeados em simultâneo, sangue arterial e venoso nunca se misturam. E como funciona o coração? Comecemos com a entrada do sangue. Ele chega às duas aurículas pelas veias cavas e pulmonares. As aurículas contraem, passando o sangue para os dois ventrículos. Para que o sangue não volte para trás,
as válvulas auriculoventriculares fecham. É este fecho que provoca o primeiro som do bater do coração. Os ventrículos contraem e o sangue passa para as artérias. O sangue venoso passa para a artéria pulmonar e o sangue arterial para a artéria aorta. Uma vez mais, para que o sangue não volte para trás, fecham as válvulas das artérias, provocando o segundo som do batimento cardíaco. Em seguida, e por um curtíssimo período de tempo, o coração relaxa, permitindo que o sangue volte a entrar nas aurículas. E o processo começa de novo. Ao tempo que passa desde que começa uma contração do músculo cardíaco e até que começa a contração seguinte, chamamos ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco inicia-se então com a entrada do sangue no coração e a contração das aurículas. Segue-se a contração dos ventrículos, que impulsiona o sangue para fora do coração. A terceira etapa é o relaxamento geral do coração, que permite que o ciclo recomece. Então, ficámos a perceber um pouco aqui. O vídeo, aliás, explicou muito bem as etapas do ciclo cardíaco. Perceberam então que o coração é o órgão principal que bombeia o sangue para todas as partes do corpo, como já foi referido nas aulas anteriores. E esse músculo cardíaco é o miocárdio. Vamos então agora sintetizar aqui um pouco as ideias e perceber cada uma das etapas deste ciclo, que, como vocês viram no vídeo, correspondiam aqui a contrações e relaxamentos. Aqui passar aqui à frente. Portanto, então, o que é que acontece? Ao período de tempo que vai desde o início de uma contração do músculo, que é o miocárdio, até à contração seguinte, dura cerca de 0,8 segundos e dá-se então o nome do ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco é constituído por 3 fases. A primeira, mas antes de falarmos das 3 fases, vamos ver aqui o esquema dessas 3 fases e dos tais 0,8 segundos. Vocês veem que, representada a amarelo, do lado direito do vosso ecrã, tem a contração das aurículas, em que vem ali o sangue a passar das aurículas para os ventrículos. Depois temos a contração dos ventrículos ali com naquela etiquetazinha a vermelho, tem ali 0,3 segundos, é o tempo que leva esta fase. E depois entramos na fase do relaxamento do músculo cardíaco, que é a última fase, com cerca de 0,4 segundos. Vamos então agora ver cada uma destas fases e o que é que acontece mais especificamente. Então, a contração das aurículas, também conhecida por sístole auricular, eu vou pôr tudo junto, que é mais fácil, tendo em conta que tenho que estar aqui a clicar no rato. O que é que ocorre aqui nesta fase? Há então a contração das aurículas e há um aumento da pressão. Porquê? Porque o sangue vai passar para os ventrículos. Os ventrículos vão encher, vocês veem do lado direito temos então o sangue arterial, representado a vermelho, e do lado esquerdo temos sangue arterial, representado a vermelho, e do lado direito o sangue venoso. Há então um aumento da pressão dos ventrículos e fecham-se as válvulas auriculoventriculares. Porque as válvulas auriculoventriculares são as válvulas que ligam, ou que fecham, neste caso, as aurículas dos ventrículos. As válvulas seminolares são as válvulas que estão ligadas ou fazem a ligação com as artérias, a artéria aorta e a artéria pulmonar. O que é que acontece a seguir? Portanto, o sangue está nos ventrículos e a seguir, para onde é que ele vai? Vai então acontecer a próxima fase, que é a sístole ventricular. Mais uma vez eu vou aqui passar todos estes pormenores que ocorrem. Há a contração dos ventrículos, porque há um aumento de pressão. Não é? Há a abertura das válvulas semilunares, porquê? Porque o sangue tem que passar dos ventrículos para as artérias, para a artéria aorta e para a artéria pulmonar. Depois, as válvulas auriculoventriculares permanecem fechadas para impedir o retorno do sangue para as aurículas e à medida que o sangue vai saindo dos ventrículos, a pressão no seu interior vai diminuindo. Entramos depois na fase seguinte, que é a fase de relaxamento. Ou seja, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, vai então entrar numa fase de relaxamento. Porquê? Porque o sangue saiu e a pressão vai baixar, as aurículas vão voltar, isto está sempre a acontecer, portanto, o nosso músculo, o músculo cardíaco é um músculo involuntário, portanto, nós não controlamos, olha, agora bate aí vai um batimento. Não, isso não acontece, como é óbvio. As aurículas enchem-se então de sangue, as válvulas auriculoventriculares vão se abrir para o sangue passar para os ventrículos e as válvulas semilunares vão ficar ou permanecer fechadas para impedir então que o sangue vá para as artérias antes dos ventrículos ficarem, por assim dizer, cheios com o sangue. Portanto, estas são as 3 fases do ciclo cardíaco
É importante, como foi referido no vídeo, vocês percebam uma coisa. Muitas vezes vocês ficam com a ideia de que os ruídos que se ouvem dizem respeito à contração. E não é. Os ruídos cardíacos dizem respeito ao fecho das válvulas. O primeiro ruído que se ouve é o fecho das válvulas auriculoventriculares. E o segundo ruído diz respeito então ao fecho das válvulas semilunares, ou seja, as válvulas que estão ligadas fazem a ligação entre os ventrículos e as áuricas. Portanto, os ruídos dizem respeito ao fecho das válvulas e não à contração. Como é que consegue-se ver então ou ouvir este ruído? Com o estetoscópio. Portanto, o médico consegue ouvir estes ruídos usando este instrumento que vocês estão aí a ver na imagem. Vamos então agora fazer aqui uma síntese, fazendo aqui alguns exercícios, penso eu, relacionados com o ciclo cardíaco. Vocês já estão habituados a este tipo de exercícios de verdadeiro e falso. Portanto, eu vou ler a frase e vocês vão tentar fazer comigo aí em casa. Tenho a certeza que tiveram com atenção à explicação. Portanto, durante as fases do ciclo cardíaco, o sangue do ventrículo esquerdo mistura-se com o sangue do ventrículo direito. Vocês acham que há aqui mistura dos sangues? Aliás, a professora Márcia já referiu hoje que isso não é possível porque existe o septo que divide então os dois ventrículos. Portanto, essa mistura não se dá, não ocorre. Segunda... Ai, perdão. Aqui um problema aqui com o rato. Ou comigo, neste caso. Olha, já respondi às perguntas todas. Desculpem lá. Olha, não faz mal. Vamos só ver aqui. Esta já vimos que é verdadeira e eu peço desculpa por isso, mas nós temos aqui um problema aqui com o ponteiro hoje, não está a funcionar. E, portanto, eu cliquei cedo demais. Mas não faz mal. Portanto, este exercício vocês já viram. A entrada de sangue nas aurículas dá-se durante o relaxamento geral. Isso é verdade. Portanto, a afirmação é verdadeira, tal como vocês já tinham verificado e eu já tinha explicado. Portanto, é na fase em que o ciclo cardíaco, o coração está relaxado, que o sangue entra para as aurículas. Portanto, olha, esta foi fácil, isto acontece muitas vezes nas aulas, eu costumo dar a resposta antes do tempo. Portanto, aproveitar. Olha, é bom que tenham aproveitado. Portanto, agora o que é que vamos fazer? Vamos então, na aula passada de Ciências, tivemos a ver... já falámos um pouco sobre sangue arterial e sangue venoso. Vamos então hoje ver mais um pouco através do vídeo que vamos mostrar para depois perceberem o que vem a seguir. Agora é assim, agora é que está a funcionar. O sangue arterial circula desde os pulmões até ao coração, sendo impulsionado depois para todos os tecidos do organismo. Destes segue, já como sangue venoso, até ao coração, que depois o impulsiona até aos pulmões num circuito contínuo. O sangue arterial e o venoso têm assim características diferentes. Explora a interatividade para saberes mais. Viram então que há diferenças entre sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso e o sangue arterial não são a mesma coisa. Está aqui algumas diferenças. E vamos então agora ver quais são as principais diferenças entre sangue venoso e sangue arterial. Vamos então ver aqui um pequeno vídeo sobre cada um. Vamos então aqui para o sangue venoso. Se isto funcionar. Ok. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. A sua cor é vermelho escuro e normalmente representamos-lo com a cor azul. Ok, portanto, sangue venoso é um sangue que é pobre em oxigênio, tem pouco oxigênio e é rico em dióxido de carbono. É vermelho escuro, isto não está a querer funcionar, é vermelho escuro devido à presença de dióxido de carbono, mas normalmente nas imagens que vocês vão ver aqui representa-se por azul. O sangue arterial, vamos então ver, sangue arterial. O sangue arterial é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. A sua cor é vermelho vivo e normalmente é representado por essa cor. Muito bem, então concluindo, o sangue arterial é sangue que é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Com base neste que vimos agora, a diferença entre sangue venoso e sangue arterial, vamos fazer um joguinho daqueles que já estamos habituados, está bem? À medida que eu vou lendo as perguntas, vocês vão tentando aí em casa também responder antes de eu dar a resposta de preferência, está bem? Então, vamos lá começar. O sangue arterial passa a venoso nos pulmões. O que é que vocês acham, tendo em conta que o arterial é rico em oxigênio, portanto, aquilo está errado. O sangue arterial circula sempre pelas artérias. Atenção a isto, parece pelo nome, mas isto é errado, esta informação. O arterial não circula só pelas artérias. O sangue arterial não tem oxigênio. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham?
É falso. O sangue arterial é rico em oxigênio. A quantidade de hemoglobina no sangue arterial e venoso é a mesma. Será que é a mesma? É sim, senhor. O que muda é só a quantidade de gases, oxigênio e dióxido de carbono. No lado direito do coração circula sempre sangue venoso. Isto é verdade. Vamos ver mais à frente, quando falarmos da circulação. No lado esquerdo do coração circula sempre sangue arterial. Ora, se no lado direito é sangue venoso, no lado esquerdo é arterial. É exatamente isso. O sangue arterial passa a venoso quando ocorrem as trocas entre o sangue e os tecidos. E esta afirmação é verdadeira. Conseguiste acertar em casa isto tudo? Bom, penso que sim, penso que deves ter conseguido. Agora, então, que percebemos como é que funciona no nosso coração, que o coração tem que bombear o sangue, então há aqui várias fases que funcionam com ritmo, digamos assim, como a professora Marta explicou. Quando este sangue é bombeado, como é que ele depois circula no nosso organismo? É então isso que vamos ver agora. Vamos ver como é que o sangue circula no organismo. Vamos ver então um vídeo que se chama Circulação Sistémica e Circulação Pulmonar. Fica então atento. O sangue realiza 2 trajetos distintos no corpo humano. Um mais curto, a pequena circulação ou circulação pulmonar, e outro mais longo, a grande circulação ou circulação sistémica, sendo que ambos ocorrem em simultâneo. A circulação pulmonar tem início no ventrículo direito. Quando este contrai, impulsiona o sangue venoso para a artéria pulmonar. Esta divide-se em 2, encaminhando o sangue rico em dióxido de carbono até aos 2 pulmões. Dentro dos pulmões, o sangue percorre vasos cada vez mais finos até atingir os capilares, que contactam com os alvéolos pulmonares. Aí o sangue liberta o dióxido de carbono e recebe o oxigênio, passando à arterial. O sangue rico em oxigênio regressa pelas vénulas, que vão formando vasos de maior calibre até alcançarem as veias pulmonares, que comunicam com o coração através da aurícula esquerda. Quando a aurícula esquerda contrai, o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início a circulação sistémica. O ventrículo esquerdo impulsiona o sangue arterial para a artéria aorta. Esta ramifica-se em vasos cada vez mais pequenos, desde artérias, arteríolas, até constituir redes de capilares que fazem chegar o sangue arterial a todas as células do corpo. As células recebem o oxigênio e nutrientes trazidos pelo sangue arterial e, em sentido oposto, circula o dióxido de carbono e outros produtos da atividade celular, passando o sangue a venoso. O sangue venoso regressa ao coração pelas vénulas, que se juntam para formar veias. A veia cava superior recolhe o sangue venoso da cabeça e dos membros superiores, e a veia cava inferior transporta o sangue venoso do resto do organismo. As 2 veias cavas comunicam com o coração, através da aurícula direita, para dar início novamente à circulação pulmonar. Em síntese, a circulação sanguínea pode ser dividida em 2 circuitos. A circulação pulmonar, responsável pela oxigenação do sangue venoso nos pulmões, que passa a arterial, e a circulação sistémica, responsável pela irrigação sanguínea de todas as células do corpo. Então, com este vídeo já ficaram a conhecer um pouco como funciona a circulação do sangue no nosso organismo. Então vamos começar por perceber o que é a circulação sanguínea. É a circulação do sangue no nosso organismo, tão simples quanto isto. Numa circulação completa, o sangue passa 2 vezes pelo coração, podendo então distinguir-se 2 circuitos ou 2 trajetos. Temos então a circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação sistémica ou grande circulação. É simples, pelos nomes, de perceberem então do que é que se trata cada uma delas. Circulação pulmonar é o trajeto que o sangue faz desde o coração até aos pulmões, o próprio nome indica, ou também se chama pequena circulação porque realmente é um trajeto curto, o coração fica muito próximo dos pulmões e, portanto,
faz um trajeto curto. A circulação sistémica é então o trajeto que o sangue faz entre o coração e os diversos sistemas de órgãos do nosso organismo, ou seja, todas as partes do corpo. Também se chama grande circulação por isso mesmo, porque é um percurso, um trajeto longo em que o sangue vai desde o coração até à cabeça e até aos pés. Então, vendo agora um pouco cada uma delas, mais em pormenor. A circulação pulmonar ou pequena circulação, como eu acabei de dizer, é a circulação que se faz, o percurso do sangue entre o coração e os pulmões. Vocês têm ali um esquema que eu quero que reparem nele, em que vem o coração e depois faz ali uma ligação, por vasos, como é óbvio, até aos pulmões. Vocês veem uns círculos e depois umas setas, a azul e a vermelho. Vou chamar a atenção para a legenda que ele está. Tudo o que está naquele esquema azul representa sangue venoso, já sabem, rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. Tudo o que está a vermelho representa a passagem de sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Então, como é que a circulação pulmonar se efetua? A circulação pulmonar começa no ventrículo direito. E vocês veem ali na imagem, então, o círculo azul a destacar o ventrículo direito. O sangue, então, do ventrículo direito sai do coração pela artéria pulmonar e da artéria pulmonar o sangue é levado até aos pulmões. Nos pulmões acontece um processo muito importante que já falámos na aula do sistema respiratório, que é a hematose pulmonar. Ou seja, nos pulmões o sangue capta o oxigênio que está nos pulmões e liberta o dióxido de carbono. É então nos pulmões que o sangue passa de venoso a arterial. Dos pulmões, o sangue já oxigenado regressa ao coração pelas veias pulmonares e entra na aurícula esquerda. Vou realçar aqui que o objetivo da circulação pulmonar ou pequena circulação é mesmo esse, é a oxigenação do sangue, é o sangue ir aos pulmões buscar oxigênio para depois poder distribuir por todo o corpo na grande circulação que vamos ver agora. Reparem outra coisa, na aurícula esquerda termina então a pequena circulação, está ali representado com um círculo vermelho. Durante o ciclo cardíaco, o sangue passa das aurículas para os ventrículos, portanto, da aurícula esquerda o sangue vai depois passar para o ventrículo esquerdo e é aí que começa a circulação sistémica ou grande circulação. Cá está. Temos na mesma um esquema, este aqui parece mais complicado porque é maior, tem mais coisas, mas funciona da mesma forma do anterior. Reparem o coração ali no centro, com os círculos, que é mostrar onde começa e onde acaba. Já sabem que o vermelho é sangue arterial, azul é sangue venoso. E temos então duas partes do coração. Temos o esquema para cima, que é o percurso que o sangue faz até à cabeça, e temos para baixo, que é o percurso que o sangue faz a todos os órgãos que ficam abaixo do coração, até aos nossos pés. Então, na grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e da artéria aorta vai ser depois distribuído a todo o organismo. Em todos os órgãos do nosso corpo, ou melhor, em todas as células do nosso corpo, o sangue vai acontecer o quê? Vai acontecer a hematose tecidular. O que é isto? O sangue liberta para as células o oxigênio que trouxe dos pulmões e vai recolher das células os produtos da excreção, nomeadamente o dióxido de carbono. Então, no organismo, o sangue passa de arterial a venoso. Este sangue é depois encaminhado novamente ao coração pelas veias cavas, entra no coração pelas veias cavas e chega ao coração à aurícula direita. Da aurícula direita passa para o ventrículo direito e começa novamente a pequena circulação. De realçar que estas duas circulações ocorrem em simultâneo, ou seja, não está a acontecer uma e a outra está vazia, entre aspas, sem sangue. Não. As duas circulações estão a ocorrer sempre em simultâneo. Tá bem? Há uma parte do sangue que está a fazer um percurso, há outra parte que está a fazer outro. Okay? Marta, não sei se queres colocar agora algumas questões sobre isto aos nossos alunos. Vamos ver, porque eu hoje estou só a dar as respostas, não sei se será possível isto acontecer outra vez. Vamos ver se desta vez eu não precipito e dou as respostas antes dos nossos alunos aí em casa tentarem perceber e responder ao mesmo tempo do que eu. Então é assim, vamos classificar estas afirmações também como verdadeiras e falsas, mas vou realçar que estamos a falar da circulação sistémica. Portanto, tiveram com atenção ao que a professora Márcia explicou, vou conseguir com certeza fazer estas respostas. Então eu vou ler. Na circulação sistémica, o sangue sai do coração pela artéria aorta e dirige-se para todas as partes do corpo. Então o que é que vocês acham? Será que é verdadeira? Será que é falsa? Pois bem, é verdadeira. Portanto, isso foi realçado ali na explicação da circulação sistémica. Mais uma vez, na circulação sistémica, o sangue fornece às células oxigênio e recebe destas dióxido de carbono. Isto acontece na circulação sistémica? Sim, sim, é verdade, acontece. Muito bem. Isso quer dizer que tiveram com atenção. Na circulação sistémica, o sangue faz o seguinte percurso. Ventrículo direito,
a artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares, a aurícula esquerda. Pensem lá bem, não se deixem enganar. Este percurso não é da circulação sistémica, está falso. É da circulação pulmonar. Na circulação sistémica, o sangue fica rico, aliás, em oxigênio, pois ocorre a hematose pulmonar. Será que ocorre esta situação na circulação sistémica? Oi. Não digo que hoje não estou a conseguir. Não estou a conseguir mesmo. Bom. Já está. Peço desculpa aqui pelo atraso, mas foi sem querer. Não estava a corresponder aqui o rato com o que eu estava a perguntar. Mas com certeza que vocês ainda ficaram com mais tempo para responder e verificaram que era falso. Na circulação sistémica, o que acontece? O sangue regressa ao coração através das veias cavas que estão ligadas à aurícula direita. E esta afirmação é verdadeira. Então, vamos passar para as perguntas seguintes, que agora dizem de verdadeiro e falso também, mas agora relativas à circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, o sangue fica rico em oxigênio, pois ocorre a hematose pulmonar. Esta afirmação é verdadeira. Era aquilo que há pouco já tínhamos visto na pergunta anterior. A circulação pulmonar inicia-se no ventrículo direito. Será verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Muito bem. Espero que estejam ou que estivessem com atenção. Na terceira pergunta, a circulação pulmonar termina na aurícula direita. Será que esta afirmação é verdadeira ou falsa? É falsa. Pois bem, estes conteúdos já ficaram então, espero eu, consolidados. A nossa aula está praticamente a terminar. Vamos fazer uma síntese daquilo que foi abordado hoje. Espero que fiquem com porque é a última aula sobre o sistema cardiovascular e, portanto, eu espero que vocês tenham ficado com estes conceitos e com estes conteúdos bem consolidados. Então, vamos lá recordar o funcionamento do coração. Vimos que existiam 3 etapas: a diástole geral, a sístole auricular e a sístole ventricular. Portanto, na diástole geral, que era quando o coração estava relaxado, portanto, o músculo cardíaco está relaxado e o sangue entra nas aurículas. Na sístole auricular, as aurículas vão contrair e o sangue passa para os ventrículos. E na sístole ventricular, os ventrículos vão contrair e o sangue vai passar para as artérias, para fazer então o percurso da circulação sanguínea. Relativamente à circulação pulmonar, eu vou preencher já tudo. Portanto, inicia-se no ventrículo direito, passa para as artérias pulmonares, depois ocorre aqui nos capilares sanguíneos o processo que é a hematose pulmonar, veias pulmonares, terminando na aurícula esquerda. Já sabem que o que está representado a azul representa sangue venoso e a vermelho sangue arterial. Aqui na parte final da circulação sistémica, então o que é que ficou aqui retido? Vamos lá ver se vocês se recordam. Temos, mais uma vez aqui, estas caixinhas que vamos preencher em conjunto. Então, aqui nesta primeira vai-se iniciar, obviamente, se há pouco era no ventrículo direito, agora ventrículo esquerdo. Depois, há então a contração do ventrículo esquerdo e o sangue passa para a artéria aorta. Da artéria aorta vai para todas as partes do nosso corpo, como já foi explicado há pouco pela professora Márcia, na circulação sistémica, e ocorre também a troca de gases. Portanto, as células vão devolver ao sangue aquilo que não precisam. Ocorre então um processo designado por hematose tecidular. Depois, o sangue volta ao coração através das veias cavas e termina na aurícula direita. Mais uma vez, vamos recordar que nas caixinhas que estão a vermelho vamos ter sangue arterial e nas caixinhas azul sangue venoso, sendo que aqui na parte dos capilares há aqui então estas trocas. Vamos terminar a nossa aula lançando o desafio. Márcia, não sei se queres ser tu aqui a fazer o desafio. Então, antes que eu dê já a resposta. Este é mais difícil. O desafio que lançamos hoje é desenhe uma representação das circulações sistémica e pulmonar. Portanto, mesmo que quisesses dar a resposta, Marta, repara que tinhas que desenhar aqui, o que demoraria um bocadinho mais tempo. Portanto, hoje temos um desafio ligeiramente diferente. Em vez de escrever, pedimos que mostrem aí a vossa veia, passo aqui a expressão do sistema cardiovascular, artística, e que desenhem, então, uma representação de circulação sistémica e pulmonar.
Até à próxima aula. Adeus, até a Fiquem bem. próxima aula. Adeus. Fiquem bem.